Olá, eu sou a doutora Helena e hoje eu preciso falar diretamente com você, especialmente se já passou dos 50 ou 60 anos. Antes de entrarmos no assunto, quero que me responda nos comentários. Você já sentiu lapsos de memória repentinos ou aquela sensação de confusão mental sem explicação? Essa sua resposta pode ajudar muita gente a perceber que não está sozinha. Agora, eu peço que preste máxima atenção, porque o que vou revelar aqui é um verdadeiro alerta aos idosos. Existe um medicamento muito comum que pode estar lentamente destruindo o seu cérebro, causando demência, perda de memória e apagando sua lucidez dia após dia. E o mais assustador é que ele pode já estar na sua casa, dentro do seu armário de remédios, e talvez você o esteja tomando neste exato momento. Imagine por um instante a seguinte cena: uma senhora ativa, que cuidava da casa, lia todos os dias, se lembrava de cada detalhe da vida dos filhos e netos. De repente, com o passar dos anos, começa a esquecer coisas simples. Esquece onde deixou as chaves, depois esquece compromissos importantes e, com o tempo, não reconhece mais nem os próprios familiares. Essa é a realidade cruel da demência. O que muitos não sabem é que, em alguns casos, esse declínio não acontece apenas pela idade, mas pode ser acelerado ou até provocado por um medicamento aparentemente inofensivo. A ciência vem alertando cada vez mais sobre isso, mas a maioria das pessoas ignora ou sequer tem acesso a essa informação. Eu sei que ao ouvir algo tão grave, sua mente já deve estar cheia de perguntas. Mas que medicamento é esse, doutora Helena? Será que eu ou alguém da minha família já estamos em risco? Como identificar os sinais antes que seja tarde demais? Continue comigo, porque vou detalhar cada parte dessa história, revelando o nome do medicamento, os mecanismos de como ele age no cérebro e o que a ciência já descobriu sobre os danos irreversíveis que ele pode causar. Acredite, essa pode ser a informação que vai mudar completamente a forma como você lida com a sua saúde a partir de agora. Para você entender melhor, precisamos falar primeiro sobre como o cérebro funciona em relação à memória. Nosso cérebro depende de neurotransmissores para processar informações, gravar lembranças e manter a lucidez. Quando essas substâncias químicas estão em equilíbrio, conseguimos pensar com clareza, raciocinar e recordar. Mas quando alguma substância externa interfere nesse processo, todo o sistema entra em colapso. E é exatamente isso que acontece com certos medicamentos que, em vez de ajudarem, acabam bloqueando receptores importantes no cérebro. Eles criam uma espécie de apagão interno, uma névoa mental que, com o tempo, se transforma em algo muito mais grave: a degeneração das células cerebrais. Você já ouviu falar em medicamentos chamados anticolinérgicos? Eles estão entre os principais suspeitos quando falamos em destruição da memória e aumento do risco de demência. E o detalhe mais chocante é que esses medicamentos não são raros. Muito pelo contrário. São usados para tratar condições comuns como insônia, ansiedade, alergias, problemas de estômago, depressão e até dores musculares. Isso significa que milhões de idosos podem estar expostos a esse perigo diariamente, sem nem imaginar. E antes que você pense que estamos falando de algo distante da sua realidade, saiba que entre os anticolinérgicos estão alguns dos remédios mais vendidos do Brasil e do mundo. O uso constante e prolongado desses medicamentos está associado, em diversas pesquisas científicas, a um risco significativamente maior de desenvolver demência e Alzheimer. É como se, ao buscar alívio para um problema, você estivesse assinando lentamente um contrato invisível com a perda da sua própria identidade. Agora, talvez você esteja pensando: mas doutora Helena, será que todos os medicamentos desse tipo são perigosos? Será que existe uma dose segura? Essa é exatamente a armadilha. Muitos médicos receitam esses remédios sem alertar para os riscos a longo prazo, e as bulas geralmente não dão a devida ênfase a esse perigo. O que começa como um simples tratamento para dormir melhor ou para controlar uma crise de alergia pode, anos depois, cobrar um preço altíssimo. Eu quero que você entenda: a memória não é apenas uma função do cérebro, ela é a essência de quem somos. É a memória que guarda a primeira vez que você andou de bicicleta, o cheiro do bolo feito pela sua mãe, a voz de alguém que já partiu,
Quando perdemos isso, não estamos apenas esquecendo fatos, estamos perdendo nossa própria história. E é justamente por isso que este alerta é tão urgente. Proteger o cérebro é proteger a sua identidade, a sua autonomia e o seu direito de envelhecer com dignidade. Nos próximos instantes, vou revelar exatamente qual é esse medicamento que destrói o cérebro, como ele foi identificado em grandes pesquisas médicas e o que você pode fazer para se proteger. Então, fique comigo, porque o que vem agora pode ser a chave para preservar sua memória e talvez até salvar a vida de alguém que você ama. O que vou revelar agora é algo que talvez você nunca tenha ouvido falar com tanta clareza. Entre os medicamentos mais perigosos para o cérebro dos idosos está um grupo chamado de anticolinérgicos. E um dos exemplos mais comuns é a difenidramina, encontrada em remédios usados para insônia e alergias. Sim, aquele comprimido aparentemente inofensivo que promete uma boa noite de sono pode silenciosamente estar prejudicando a sua memória e aumentando o risco de demência. Estudos científicos sólidos já comprovaram que o uso frequente desses medicamentos está diretamente associado a uma perda significativa da função cognitiva. Em outras palavras, ao buscar descanso, muitas pessoas estão, sem perceber, acelerando o envelhecimento do próprio cérebro. Eu sei que isso soa assustador, mas é importante falar a verdade. E mais do que isso, precisamos entender o mecanismo por trás dessa tragédia silenciosa. Esses medicamentos bloqueiam a ação da acetilcolina, um neurotransmissor essencial para o aprendizado, para a memória e para a comunicação entre os neurônios. Imagine que seus neurônios são como fios elétricos que precisam estar sempre conectados para transmitir energia e informação. Quando você toma um anticolinérgico, é como se cortasse parte desses fios, interrompendo a comunicação vital. No início, os sintomas podem parecer apenas um esquecimento leve ou uma dificuldade em se concentrar, mas com o uso contínuo, as consequências podem se tornar irreversíveis. Agora, deixe-me fazer uma pergunta para você refletir. Será que aquela dificuldade de lembrar onde deixou os óculos, aquele esquecimento de compromissos, ou mesmo a sensação de confusão mental repentina, poderiam estar relacionados ao uso de um medicamento como esse? Muitas famílias se acostumam a pensar que é apenas a idade, apenas o natural da vida. Mas e se não for? E se for um efeito colateral que poderia ser evitado? Essa é a grande questão. E é exatamente por isso que eu insisto em alertar. Precisamos olhar além da superfície e questionar o que realmente estamos colocando para dentro do nosso corpo. A difenidramina não é o único vilão. Outros medicamentos, usados para tratar depressão, ansiedade e até problemas gastrointestinais, também carregam esse efeito devastador. E o mais grave, em muitos casos, são prescritos em conjunto, potencializando ainda mais o risco. É como se várias portas para a memória fossem sendo fechadas, uma a uma, até que o cérebro se veja encurralado na escuridão. É doloroso imaginar isso acontecendo com alguém que amamos, não é? Mas a boa notícia é que informação é poder. E saber disso pode ser o primeiro passo para buscar alternativas mais seguras. Você deve estar se perguntando: Doutora Helena, existe saída? Existe algum caminho para quem já faz uso desses medicamentos? A resposta é: sim, existe. A primeira atitude é nunca suspender o remédio por conta própria, mas conversar com o médico de confiança. Pergunte sobre substitutos, sobre terapias menos agressivas ao cérebro e sobre estratégias de mudança de estilo de vida que podem ajudar a tratar o problema sem comprometer a memória. Por exemplo, em muitos casos de insônia, pequenas mudanças na rotina do sono, no ambiente do quarto e até na alimentação já podem fazer uma diferença enorme. O mesmo vale para alergias, onde há alternativas mais modernas e seguras disponíveis. E aqui eu quero que você perceba algo fundamental. A indústria farmacêutica nem sempre coloca em destaque os riscos a longo prazo. O foco costuma estar no alívio imediato dos sintomas. Mas quando pensamos em saúde, precisamos ir além da solução rápida. O que está em jogo não é apenas dormir bem esta noite ou aliviar uma coceira hoje. O que está em jogo é o futuro da sua mente, a sua independência e a sua capacidade de viver plenamente a velhice. Isso não tem preço.
E é por isso que esse alerta precisa chegar ao maior número possível de pessoas. Agora quero abrir um ponto que talvez vá surpreender você ainda mais. Estudos mostraram que o risco de desenvolver demência pode ser até 54% maior em pessoas que usam continuamente certos medicamentos anticolinérgicos. E isso não é pouca coisa. Estamos falando de um aumento expressivo, de uma ameaça que pode transformar anos de vida ativa em um cenário de dependência e sofrimento. Pergunto: será que vale a pena correr esse risco em nome de um alívio passageiro? Será que não é hora de repensar nossas escolhas? Em instantes, vou compartilhar com você não apenas o nome de outros medicamentos que fazem parte desse grupo, mas também algumas atitudes simples e poderosas que podem ajudar a proteger seu cérebro do declínio cognitivo. Afinal, não basta saber o que evitar. É preciso saber também o que fazer para preservar sua memória, sua lucidez e sua capacidade de viver com qualidade. Fique comigo, porque o que vou revelar pode transformar sua forma de enxergar a saúde do cérebro. E quando falamos em proteger o cérebro, não estamos falando apenas de evitar um único medicamento, mas sim de adotar uma postura consciente em relação a tudo o que ingerimos diariamente. A difenidramina é só um exemplo, mas a lista de anticolinérgicos perigosos inclui outros nomes comuns, como certos antidepressivos tricíclicos, remédios para estômago e até medicamentos para incontinência urinária. Eles parecem inofensivos quando usados de forma isolada, mas se acumulam no organismo, e com o passar dos meses e anos, o efeito no cérebro se torna devastador. É como uma corrosão lenta e silenciosa, que vai apagando lembranças, diminuindo a atenção e, pouco a pouco, apagando a identidade da pessoa. Essa é a razão pela qual muitos idosos começam a apresentar sintomas de demência antes mesmo da idade avançada. E a família acredita que é algo natural. A ciência já nos mostra que não é bem assim. Mas há também uma parte positiva nesta história. Existem medidas simples que podem ser adotadas para proteger o cérebro e até reduzir os danos já causados. A primeira delas é a vigilância ativa. Cada vez que um médico prescrever um novo medicamento, questione: esse remédio tem efeito anticolinérgico? Existe uma alternativa mais segura? Essa pergunta pode mudar o destino de alguém. Muitos profissionais já estão conscientes dos riscos e podem indicar tratamentos modernos que preservam a função cognitiva. Além disso, mudanças no estilo de vida, como uma alimentação rica em antioxidantes, prática regular de exercícios físicos e atividades que estimulem a mente, como leitura e jogos de memória, também são ferramentas poderosas para manter o cérebro ativo e protegido. Eu quero que você imagine o seguinte: um idoso que troca um medicamento de alto risco por uma opção mais segura, que começa a caminhar todos os dias, a consumir mais frutas, legumes, peixes ricos em ômega 3 e que estimula a mente com conversas, leituras e até tecnologia. Em pouco tempo, os relatos de melhora começam a surgir. Mais clareza mental, menos esquecimentos, mais disposição. Não é milagre, é ciência. O cérebro, quando cuidado, responde. E quanto mais cedo adotarmos essas práticas, maiores são as chances de envelhecer com lucidez e dignidade. Outra estratégia fundamental é manter sempre um diálogo aberto dentro da família. Muitas vezes, o idoso aceita um medicamento sem questionar, confiando plenamente no médico ou na farmácia. Mas é importante que filhos, netos e cuidadores estejam atentos e busquem informações. Esse vídeo é justamente para isso. Abrir os olhos de quem ainda não percebeu o tamanho desse risco. Informação salva vidas, salva memórias e salva histórias que não merecem ser apagadas. E agora eu quero falar diretamente com você que está me ouvindo. Se você ou alguém da sua família faz uso de medicamentos para insônia, alergia, estômago ou ansiedade, não ignore esse alerta. Não pare por conta própria, mas leve essa informação ao médico e questione. Essa pode ser a atitude que vai evitar que, no futuro, você ou quem você ama perca a capacidade de reconhecer um rosto querido ou de lembrar os melhores momentos da vida. Esse é o poder que o conhecimento dá. O poder de agir antes que seja tarde demais. É claro que o envelhecimento é inevitável, mas perder a memória e a lucidez não precisa ser. E a verdade é que muitos casos de demência poderiam ser prevenidos se houvesse mais consciência sobre os perigos de certos medicamentos.
Não se trata de espalhar medo, mas sim de trazer clareza. Você merece envelhecer com autonomia, com independência e com orgulho de lembrar de cada conquista da sua vida. E eu estou aqui para ajudar você a trilhar esse caminho. Antes de terminar, quero fazer um pedido importante. Se esse alerta fez sentido para você, curta este vídeo agora mesmo, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo informações valiosas. Se inscreva para não perder os próximos conteúdos que podem proteger a sua saúde e a da sua família. Deixe também o seu comentário. Eu quero saber, você ou alguém próximo já fez uso de algum desses medicamentos? Como foi a experiência? Compartilhar sua história pode ajudar muitas outras pessoas. E não guarde essa informação só para você. Envie esse vídeo para seus amigos, grupos de família e para quem você sabe que precisa ouvir isso. Essa é uma forma de salvar memórias e preservar vidas e, por fim, se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo fortemente que veja agora mesmo, porque nele eu revelo outro detalhe crucial sobre a saúde dos idosos que quase ninguém comenta, mas que pode ser decisivo para evitar problemas graves no futuro. Clique e continue se cuidando, porque a sua saúde e a sua memória merecem esse cuidado. Eu sou a doutora Helena e estarei sempre aqui para trazer informações que podem transformar sua vida para melhor.